Marcos capítulo 2 diz assim: dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa noite eu quero compartilhar com a igreja. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção para entender aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração nesta noite. Nós estamos tendo uma sequência todas as terças-feiras sobre Apocalipse. Nós temos falado sobre o tempo que nós estamos vivendo, os dias finais, trazendo assim um alerta para a igreja, um entendimento também para a igreja dos últimos dias. A leitura que eu fiz nessa noite fala um momento que Jesus chega na casa. Jesus tinha uma casa também em Cafarnaum. Aqui está falando da casa de Jesus. Em Cafarnaum você vai lembrar de algumas situações que aconteceu, como por exemplo a cura da sogra de Pedro, também a filha de Jairo, a mulher também do fluxo de sangue, aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade portuária. Jesus então chega na sua casa, e quando Al está na sua casa, a multidão vai ali para ouvi-lo. Aqui nós estamos falando do início do ministério de Jesus. Mas Jesus já tinha percorrido todos os lugares. Todo mundo já tinha ouvido falar que Jesus era instrumento de cura e de libertação. Em virtude disso, as pessoas procuravam estar com ele. E aqui que eu quero nessa noite compartilhar: pessoas que procuram estar e vão procurar estar ao nosso lado. E nós temos que aprender a discernir as pessoas em si que estão do nosso lado. A primeira parte que diz aqui que a multidão está na sua casa, de uma forma que ninguém conseguia nem entrar mais. Nós tínhamos ali uma turma que era dos fariseus. Esses questionavam Jesus, inclusive no momento que Jesus libera, que Jesus perdoa aquele paralítico que havia se descido pelo telhado. Esses fariseus estavam ali ouvindo acerca também com Jesus e da palavra de Jesus. Então você vai ter pessoas que muitas vezes que estão ali do seu lado, caminhando do teu lado, ouvindo o que você está falando, mas essas pessoas estarão ali dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão, dentro de um comportamento diferente. Ao teu lado também vai haver também outros, que a Bíblia fala que tinha uns que estavam na casa, a multidão estava na casa também, gostando de ouvir o que Jesus estava falando e fazendo. Esses são chamados aqueles que vão estar do teu lado, que não vão te criticar, que não vão dizer a teu respeito, mas serão teus colegas, vão gostar daquilo que você fala, vão gostar daquilo que você compartilha, mas só que vão ter um outro nível de relacionamento com você. A Bíblia não fala o nome de ninguém aqui, mas fala que daqueles que ali estavam, tinha um grupo que é chamado os fariseus, que este momento que Jesus, ele perdoa aquele paralítico, começam a questionar. Você vai ter pessoas do seu lado, que vai caminhar contigo, mas vão ficar questionando tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala. Vai ter pessoas que vão dormir com você do seu lado, vai ter pessoas que vão frequentar a sua casa, vão comer junto contigo, na mesma mesa, que na sua frente vai te ouvir, mas por trás vão te questionar, vão falar, vão murmurar. Vai ter pessoas que trabalham juntamente com você, pessoas que vão compartilhar o mesmo ambiente de trabalho, que vão te ouvir quando você dá orientação, quando você dá a sua opinião, mas que pelas costas vão questionar o seu posicionamento. São tipo de pessoas que nós caminhamos todos os dias, faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso ciclo de relacionamento,
E não tem como você evitar pessoas como essa. Não tem como você excluir pessoas como essa. Porque são pessoas muitas vezes que você não está enxergando, não está vendo. Jesus está falando para eles, ensinando a palavra, ensinando a Torá. Eles estão ali como mestre, de uma certa forma aprendendo, discorrendo acerca das Escrituras, mas por dentro questionando algumas coisas. E nós temos que aprender a conviver com um tipo de pessoas como essa. Não são pessoas que eu diria confiáveis, mas são pessoas que vão caminhar do teu lado. Há pessoas também que vão caminhar com você, como aquele da multidão, são chamados colegas, vão dar gargalhada com você, vão achar legal quando você contar uma piada, quando você falar de um relacionamento, quando você contar que alguém está interessado em você, você que é jovem. São aqueles que dão gargalhada mesmo nos seus erros, nos seus vacilos, nos seus pecados. Vão estar com você em todo momento, vão compartilhar sobre futebol, vão compartilhar sobre política, vão compartilhar sobre pescaria, mas esses são apenas seus colegas. Esses estão lá com você, estão te ouvindo, mas para eles não muda tanto aquilo que você fala. Você não consegue impactar a vida deles, não consegue mudar a vida deles. Você também vai ter pessoas como essa. E nós chegamos aqui no último tipo de pessoas, que eu quero focar nessa noite, na ministração da palavra. A Bíblia diz que eles chegam agora, 4 rapazes, estão trazendo agora um paralítico. Esses 4 rapazes, eles chegam à casa de Jesus, e observa que não conseguem entrar, porque a multidão já havia tampado os corredores, estava muito cheio. Quando eles fazem o que? Eles passam agora pelo telhado. Quando a gente fala passar pelo telhado, dentro da perspectiva que nós vivemos aqui, você imagina uma casa com telhado, e de repente alguém lá em cima destelhando, e descendo agora um paralítico, mas não é bem isso. Quando fala aqui a respeito do telhado, você tem que entender dentro de um contexto geográfico, do tempo de Jesus. As casas do tempo de Jesus, o seu telhado era como uma espécie de, como se fosse um sobrado. O telhado do tempo de Jesus não tinha as telhas como tinha no dia de hoje. É como se fosse, ontem nós estávamos na casa da Raquel, estávamos lá visitando o casamento dele, estava eu, o pastor Tiago, a pastora, e lá nós fomos para a parte de cima. É como se fosse, tenta imaginar, como se fosse um sobrado, como se fosse alguma coisa que foi construído em cima da laje. Assim era o tempo de Jesus, com uma diferença: não tinha outra cobertura, era apenas a laje. Era muito comum naquele tempo, inclusive, eles fazerem refeições na parte de cima. Quando você vai ver, por exemplo, uma passagem que Jesus está lá na sua casa e passa os fariseus, e eles estão vendo os fariseus questionando a respeito do sábado. Jesus está agora, Jesus ouve isso, Jesus questiona, Jesus está em cima da casa. A posição que ele tem, e dá para ver quem está passando na rua. Nós estamos falando de uma perspectiva geográfica, cultural do tempo de Jesus. Então, quando nós estamos falando aqui que desceu o homem pelo telhado, nós estamos falando de alguém que agora subiu na parte da laje superior, e agora da laje tinha agora uma abertura que dava acesso à sala principal, em forma. E nessa abertura que dava acesso à chamada sala principal, desceu então esse paralítico. Dentro agora dessa visão, pense comigo a dificuldade que eles tiveram. Chega agora os 4 amigos, e aqui eu quero falar, eu vou aprofundar em termos de relacionamento. Eu falei do primeiro, aqueles que caminham com você, te ouvem, mas te questionam. Tem outro grupo que caminha com você, te escuta, mas não está nem aí para aquilo que você fala. Você não consegue impactar a vida deles, por causa do nível de relacionamento. Mas tem outro relacionamento que é diferente. Aqueles relacionamentos que te conduz como aqueles 4 rapazes, são relacionamentos que te conduzem a Cristo. São um relacionamento que quer te levar para Jesus. Esses 4 rapazes, a responsabilidade deles, o compromisso deles, era pegar aquele paralítico e levar para Jesus. Eu estou falando, quando a gente fala de paralítico, hoje, no contexto de hoje, nós olhamos para alguém que tem dificuldade de andar e nós sentimos compaixão. Mas quando nós voltamos a 2000 anos atrás, dentro do contexto judaico, a gente vai entender uma outra perspectiva. Naquele tempo, um paralítico ele era rejeitado. Ele não era como o dia de hoje, muitas vezes amado pela sua família. Naquele tempo ele era rejeitado, porque dentro de uma visão judaica, quem tinha algum problema físico, ele estava sofrendo pelas consequências do seu pecado, ou o pecado da sua família. Ou o pai dele cometeu, ou a mãe dele cometeu, ou ele cometeu algum pecado. Qualquer anormalidade física naquele tempo era consequência de um pecado. Era essa a visão da parte dos judeus.
Deus o castigou por causa do seu pecado. E por causa então dessa normalidade, por causa dessa consequência do pecado, é natural que as pessoas excluíssem essas pessoas, colocassem essas pessoas de uma certa forma para fora. É por isso que é muito comum, você vai ver, por exemplo, o cego Bartimeu à beira de um caminho, mesmo sabendo de quem era o pai dele. Muito comum você ficar sabendo a história de leprosos que estavam em Samaria. Eles eram excluídos do seu convívio diário. Então, quando nós falamos de um paralítico que foi levado por 4 rapazes, nós não estamos falando simplesmente de 4 jovens que tiveram compaixão, tiveram misericórdia. Nós estamos falando de 4 rapazes que tinham realmente um relacionamento profundo de amizade com aquele paralítico, ao ponto de submeter até mesmo a crítica daqueles que estavam em sua volta. Eles escolheram ser amigo de alguém que todo mundo excluía. Você não vê nenhum outro momento onde que um paralítico teve um grande amigo, a não ser dessa aqui, porque eram excluídos, eram ignorados. Esses 4 rapazes simplesmente fazem o quê? Pegam o paralítico, eles não se preocupam com eles, não se preocupam em simplesmente levá-lo para que eles pudessem receber. A preocupação deles era para que aquele paralítico pudesse receber algo. Relacionamentos profundos são relacionamentos que nos conduzem a Cristo. Relacionamentos profundos são relacionamentos que se preocupam com o nosso bem-estar. E nós temos que aprender a cativar e a valorizar relacionamentos. Muitos de nós perdemos oportunidade por não valorizarmos relacionamentos. O que salvou aquele paralítico foi o relacionamento que ele tinha. O que fez com que aquele paralítico pudesse não somente ter sido curado, mas ter sido salvo, foi o relacionamento que ele tinha. Agora entenda uma coisa: em todas as situações que Jesus operou e que Jesus liberou uma palavra de cura e de libertação, todos eles, o necessitado que manifestou. Já aqui, quem Jesus se manifesta e opera um milagre em cima da atitude dos 4 rapazes. O paralítico, no momento que ele desce, Jesus vê ele descendo, ele vê a atitude dos rapazes, e vendo eles, não fala vendo ele, e vendo eles, a atitude daqueles 4 rapazes, fez com que Jesus ousasse e agisse com misericórdia para aquele paralítico. Jesus vê aquilo que aqueles 4 rapazes fizeram. Jesus valoriza diretamente o coração daquele paralítico, pelo relacionamento que ele tinha. Muitos de nós perdemos a oportunidade porque nós queimamos relacionamento. Entenda uma coisa, aprenda algo: relacionamento são portas, pessoas são portas. Pessoas são o quê? Portas. Apóstolo, absurdo. Então olha em Nova Jerusalém, as 12 portas, cada um chamado, cada um do nome de cada apóstolo. Portas são pessoas. E às vezes nós não entendemos isto. Perdemos a oportunidade de relacionar com pessoas que poderiam agregar na nossa vida, que poderia trazer crescimento na nossa vida. Quantos de nós às vezes caminhamos e relacionamos apenas com colegas, com aqueles que apenas escutam e falam que não está nem aí para aquilo que nós falamos. Quando nós apenas relacionamos com pessoas que questionam aquilo que nós pensamos, que não está nem aí para você. Pelo contrário, derruba toda a sua palavra que você diz. E perde a oportunidade de relacionar com pessoas que podem agregar na sua vida, que podem acrescentar na sua vida. Eu estava vendo o relato do CEO da Coca-Cola mundial, o responsável, o CEO, o principal executivo da Coca-Cola mundial. No dia que ele tomou posse, foi apresentado para a equipe de trabalho. Ele disse o seguinte: olha, eu não estou aqui porque eu tenho uma pós-graduação. Tem pessoas aqui, eu sei que há pessoas no nosso meio que têm formação muito melhores do que a minha. Eu não estou aqui porque eu me dediquei muito no meu estudo. Há pessoas que estudaram muito mais do que eu. Eu estou aqui porque os meus amigos acreditaram que eu poderia acrescentar nessa empresa. De 20 anos, trabalhando com Coca-Cola, eles têm observado
porque eu amo essa empresa. E é por causa dos meus amigos que eu estou aqui. Eu estou falando de alguém dentro de uma corporação secular, mas dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão que é muito óbvia, que se ali ele tomou posse, se ali ele se tornou o executivo principal, dado-se por relacionamento que ele construiu ao longo da sua vida. Muitos de nós perdemos oportunidade, muitos de nós, às vezes até mesmo dentro de relacionamento nosso, familiar, perdemos oportunidade, porque ao invés de estreitarmos, nós preferimos nos afastarmos. Ao invés de nós estarmos cultivando, nós procuramos destruir. Tem pessoas que acham muito legal, muito bonito dizer: eu sou do tipo de pessoas que não gosto de conversar com ninguém. Eu sou do tipo de pessoas que não fico puxando saco de ninguém, sardinha para ninguém. Essa expressão que muitas pessoas usam. Não sabendo a ignorância dessas palavras. Não é puxar sardinha, é gerar relacionamento. Relacionamento são portas. Relacionamento que nos conduz a Cristo nos momentos da dificuldade. São os relacionamentos que, quando você está desanimado, que te mandam mensagem e te diz: não desanima. Senti falta de você no culto, senti falta de você na célula, não te vi no Tadel. Onde que está você? O que aconteceu com você? Eu estou meio desanimado. Não desanima, eu estou sem força, eu vou te levar. São os relacionamentos que te colocam você no ombro por muitas vezes e te sobe e fala: eu vou te conduzir a Jesus. Por mais que você está sem força, por mais que você não consiga sair do seu lugar, eu não vou te deixar você aqui sozinho. Eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Eu conheço alguém que pode mudar a tua vida. Você não está conseguindo alimentar, mas eu vou levar alimento para você. Você não está conseguindo beber água, mas eu vou levar água para você. São relacionamentos que não te deixam você para trás. São os relacionamentos que te conduzem. Eu estou dizendo relacionamento que vem da parte do Senhor. Relacionamento que te edifica e não te destrói. Relacionamentos que não são ácidos, que não são tóxicos, mas relacionamento que te faz você sentir alguém. Relacionamento que olha para você e diz: eu sei quem é você em Cristo. Eu te respeito você como homem e como mulher de Deus. Relacionamentos que, quando você pensa, quer saber uma coisa, eu não quero saber de nada, mas que faz você olhar para ela e refletir. São os relacionamentos. E muitos de nós, queridos, deixa eu dizer uma coisa: nós como igreja, nós deveríamos sermos expert em relacionamento, porque Jesus nos ensinou acerca dessa verdade. E muitas vezes, sabe, nós somos ranzinzas, nós somos chatos. Nós deveríamos sermos expert em relacionamento, em sorriso, em abraços. Nós deveríamos ser expert, porque um dia também fomos conduzidos a Cristo. Um dia também alguém nos desceu pelo telhado e nos apresentou Jesus. Alguém um dia pagou preço por nós através de oração. Porque um dia alguém pagou preço por nós através da evangelização. Nós deveríamos ser expert em relacionamento. Mas muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Ao invés de nós construirmos relacionamentos, nós destruímos relacionamentos. Nós criticamos relacionamentos. Muitas vezes nós estamos dentro da casa, mas agindo como os fariseus da casa. Dentro da casa dizendo: não concordo com isso, para mim não é assim, está errado. Não, lá para você ver, olha quem está tocando, olha quem está cantando, olha quem está falando, olha quem está... Nós estamos dentro de casa questionando. Nós estamos dentro de casa muitas vezes como os fariseus da casa. Ao invés de nós estarmos construindo os relacionamentos, ao invés de nós estarmos levando pessoas para Jesus, ao invés de nós estarmos fazendo o que os rapazes estavam fazendo, conduzindo pessoas a Cristo. A preocupação dos 4 rapazes era um só: levar o seu amigo. Quantas portas Deus abriu para a minha vida através de relacionamentos. Quantas oportunidades eu tive na minha vida, eu sou grato por causa de relacionamento. Quantos negócios que eu fiz excelentes por causa de relacionamentos. Quantos? E às vezes nós perdemos oportunidade.
fechamos porta, prejudicamos, ao invés de termos pessoas nos conduzindo, porque nós estamos sozinhos. O pastor Toninho, um tempo atrás, nós estávamos juntos, e ele compartilhou que ele foi num sepultamento, e ele chorou nesse sepultamento, não simplesmente por causa do que aconteceu, da morte em si. Ele compartilhando comigo que no momento de levar o caixão, faltou pessoas, não tinha pessoas para ajudar a colocar o caixão. Naquele momento, tira o caixão, coloca agora no carrinho para ser levado. Faltou pessoas, não tinha gente, não tinha ninguém no sepultamento. Ele olhou aquilo e falou assim: meu Deus, eu não quero terminar minha vida e no meu sepultamento não ter ninguém para nem carregar o meu caixão. Às vezes a gente leva uma vida sem construir relacionamento, sem construir relacionamento. Pelo contrário, passamos uma vida inteira brigando, discutindo, com coisas que não valem absolutamente nada. Nós passamos uma vida, ao invés de construir um relacionamento, brigando com as pessoas, brigando com a família, brigando com entes queridos. Passamos uma vida inteira brigando no trabalho, brigando na escola. O que salvou aquele paralítico foi os 4 amigos que ele tinha. E no momento de dificuldade, pode ter certeza, vai ser seu amigo que vai te ajudar. É ele que vai te mandar uma mensagem. É ele que vai dizer: eu senti sua falta, você é muito especial. Por onde você anda, o que você tem feito, o que você está fazendo na sua vida. Sabe o que eu acho legal dos relacionamentos? Estou falando desse nível, porque relacionamento desse nível são daqueles que nos defendem diante das pessoas, mas com a gente fala assim: acorda, olha o que está arrumando a tua vida. São amigos que te falam a verdade na sua face e te defendem por detrás. O outro tipo de relacionamento dos fariseus é diferente. Bate palma na frente e critica pelas costas. São relacionamentos ácidos, tóxicos, que não agregam, que não acrescentam. Esses 4, Jesus opera o milagre em virtude apenas dos 4. A atitude dos 4 fez com que Jesus fosse tomado de compaixão. Olha o que diz o 5: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Diz: olha agora o paralítico e fala: você está perdoado do seu pecado. O paralítico desce para receber a cura, mas Jesus observa que o maior bem que Jesus poderia operar era o perdão do pecado. Vendo-lhes a fé. Relacionamento. Nós temos que aprender a construir relacionamentos sadios. Nós temos que aprender a valorizar relacionamentos sadios. Nós temos que aprender a sermos pessoas mais amáveis, pessoas que outras têm o prazer de estar ao lado. Nós temos que ser pessoas que agregam valor na outra. Nós temos que ser pessoas. Eu estava vendo Bill Hybels dizendo a respeito de John Maxwell. Ele falando: sabe por que eu gosto de caminhar com John? Porque todas as vezes que eu estou do lado de John me agrega algo. John olha para mim e me coloca um valor. John me faz sentir mais útil. John me faz sentir mais forte. Bill Hybels, uma grande referência mundial, ao lado de outro grande líder, John Maxwell, que escreveu as 21 leis irrefutáveis de liderança. Ele fala: a diferença de John é que me acrescenta, é que me agrega. Se você olhar para Jesus, Jesus está o tempo inteiro com os discípulos agregando. Quando Jesus confronta a multidão, e a multidão começa a ir embora, Jesus pergunta para os discípulos: e vocês não vão? Eles falam: para onde iremos, Senhor? Se só Tu tem palavra de vida eterna.
O Senhor agrega na nossa vida todos os dias. O Senhor nos faz sentir vivos todos os dias. Quando você é uma pessoa que leva um relacionamento saudável, você agrega na vida das pessoas que estão em sua volta. As pessoas sentem prazer de estar ao teu lado. Elas sentem prazer de conversar contigo, porque elas sabem que quando terminar aquela conversa, você irá sentir melhor. Há quantos relacionamentos que você termina um diálogo sentindo nada, para baixo de zero, sente humilhado, sente um fraco, um pecador, um fracassado. Mas esses 4 aqui faz diferença. Eles agregam valor. Nós somos chamados para sermos agregadores de valores. As pessoas vão começar a caminhar com você e vão dizer: meu Deus, eu amo andar com a pastora, eu amo andar com a Nath, eu amo andar com a pastora Joyce, eu amo andar com o Davi, eu amo andar com o Francismar. Por quê? Porque quando estou com o Francismar, ele me coloca para cima, ele me faz amar mais Jesus, ele fala mais de Jesus, ele me faz dedicar mais, ele me faz amar o Evangelho, ele me faz dar a minha vida pelo Evangelho, ele me agrega valor. Você pode dar uma salva de palmas àquele que é digno. Uau! Pessoas que agregam valor são assim. Você se sente bem com elas. Você está trabalhando com ela. Um dia desse, o Eliseu está lá em casa, lá mexendo em casa, falando comigo: apóstolo, todo dia eu lembro tudo que o senhor falou comigo. É isso, Eliseu. Toda vez a gente trabalhando lá, tudo que você acha que eu não observo, apóstolo, todo momento que você está comigo, você fala isso comigo, você fala comigo, eu só vou gravando, só gravando. Melhor coisa que poderia falar na minha vida foi isso. Sempre está falando, sempre está mandando um áudio dizendo. Aí ele mexeu na casa dele, a casa dele ficou linda. Aí ele mandou um áudio me chorando, dizendo: apóstolo, lembra que o senhor falou comigo? Eu vou conseguir, é só fazer isso, fazer aquilo, que eu vou conseguir, eu consegui. Ele mandou chorando. Quando você agrega valor, e para mim não tem gratidão maior, não tem alegria maior ouvir isso. Eu poder olhar assim: ó, eu agreguei na vida do meu cunhado, eu agrego na vida dele. Agora imagina você falar: apóstolo, depois que eu comecei a andar com o apóstolo, eu esfriei na fé. Depois que comecei a andar com ele, ou comecei a ouvir tanta coisa que eu desanimei até mesmo das coisas de Deus. Mas quando você agrega, as pessoas não querer deixar de caminhar do teu lado. Quando você agrega, as pessoas vão querer sempre estar do teu lado. Você tem que ser um agregador, através de mensagens. O WhatsApp vai mandar uma mensagem, manda uma mensagem que agrega. Você é precioso, você é preciosa, você tem valor. Eu confio em você, você vai conquistar, você vai avançar. Você está sonhando, você é um sonhador. Deus realiza os desejos do coração dos seus filhos. Ele vai realizar os teus sonhos. Agregue valor, mas não tira. Há 3 grupos de pessoas que nós convivemos, todos nós. O primeiro, os que vão te ouvir, mas vão te questionar o tempo todo. O segundo, vão bater papo com você, mas não irá fazer diferença nenhuma o que você pensa, o que você acha. É apenas seus colegas. Mas haverá um grupo que serão teus amigos. É esses que irão estar contigo em toda e qualquer situação. Apóstolo, como posso saber qual o grupo é este? Como posso saber dos meus relacionamentos que grupo é este? Simples. Basta observar aqueles que te conduzem a Jesus. Aqueles que te fazem sentir mais fortes, aqueles que te carregam quando você está fraco, aqueles que te levantam quando você está prostrado, aquele que te dá a água quando você está com sede, aquele que te alimenta no momento da fome. É estes que irão te conduzir até Jesus. Respeite, ame, valorize eles. Dê uma salva de palma àquele que é digno receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fique de pé no seu lugar.